Ana, Beatriz, Ana Cláudia, Ariane, Bárbara, Carlos, Giovanni, Henrique, Jacira, Joyce, Júlia, Letícia, Lúcio Flávio, Maria Alice, Matheus, Micaele, Rafael, Leonardo, Rayane, Chiara, Sofia, Suelen, Tiffany. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme dar continuidade, então, ao nosso curso de oratória, ok? Bom, como eu acabei de mencionar, nós iremos, então, dar continuidade, dar seguimento à nossa primeira etapa, né? Na semana retrasada, nós tivemos o nosso primeiro encontro. Eu fiz aquela introdução acerca do que é importante inicialmente para que você desenvolva uma boa oratória. Conversávamos, então, que ser um bom orador não é simplesmente ter talento, né? Oratória é a arte de falar bem, e falar bem no sentido de que eu consigo me aproximar daquele que me ouve e consigo persuadi-lo. E, para tanto, nós vamos utilizar algumas técnicas essas que eu pretendo abordar com vocês hoje, tá joia? Bom, não obstante, eu passei também algumas atividades para casa. Eu pedi para que vocês treinassem, para que vocês fizessem alguns exercícios, não é? Espero, então, que todos tenham praticado. Percebam, o diferencial não é a informação que você obtém. O diferencial é o que você faz com a informação que você obtém. Então, torço para que esse curso não seja apenas um curso teórico, mas que, ao colocar em prática tudo aquilo que você aprender aqui, você possa, então, perceber uma mudança constante, um aprimoramento na sua oratória, o que, por conseguinte, vai desaguar aí em uma excelente sustentação oral perante os tribunais, quaisquer que sejam eles. Tá joia? Não esqueçam, façam os exercícios, assistam o filme que eu indiquei, e vamos continuar, então, com a metodologia. Professor, o que é necessário, então, para que eu continue desenvolvendo uma excelente oratória? Tá joia? Vamos todos comigo, então. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Parabéns a todos vocês pela dedicação. Hoje o nosso happy hour é no curso de oratória. Que maravilha, que maravilha. Isso aí, pessoal. Bom, vamos lá, então. Aonde nós paramos, ok. Recapitulando, então, tudo que nós falamos no nosso primeiro encontro, né? Oratória é a arte de falar bem no sentido de aproximação e convencimento. Pois bem, não esqueça, oratória não é talento, é treino. Assim como uma pessoa que, ao nadar todos os dias, vai desenvolver mais ainda essa habilidade, falar bem exige treino, ok? Olha que frase interessante. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Não permita jamais que o medo te atrapalhe. Faça sempre essa pergunta a você. Se ao tomar essa decisão eu não tiver medo do que vai acontecer, os frutos serão melhores ou piores do que eu me manter parado, eu me manter inerte. Joia? Então não deixe o medo te parar, não deixe o medo te impedir de brilhar, ok? Maravilha. Falávamos então que falar em público não é falar qualquer coisa, né? Existem pessoas que falam pelos cotovelos, falam bastante, mas não conseguem gerar ali persuasão, convencimento, ok? Bom, falamos então para que é necessário para que você gere essa aproximação e alcance esse convencimento, que você coloque em primeiro lugar as necessidades daqueles que te ouvem, não é? Não seja um orador egoísta, não seja uma pessoa que, ao falar, está preocupado primeiro com as suas necessidades ou com as necessidades dos seus clientes, perfeito? Coloque em pauta, coloque ali no topo, em primeiro lugar, qual é a necessidade daqueles que te ouvem. Dos desembargadores, por exemplo, fazer justiça. Então, como, através da tua sustentação oral, você vai contribuir para que a justiça seja feita naquele caso concreto? Perfeito? Saiba articular as ideias a partir daí, então. Bom, qual é o seu público? Para tanto, se você quer se aproximar do seu público, se você quer persuadi-lo, primeiro você precisa saber quem é o seu público, né? Às vezes, o exemplo que você vai utilizar, ou os termos técnicos que você utilizará, ao invés de gerar uma aproximação,
irão produzir ali um afastamento, porque as pessoas, de repente, são alheias àquela área do conhecimento e você está utilizando termos técnicos que não fazem parte do dia a dia dela, perfeito? Ou exemplos que não passam pela cabeça dela, ou argumentos que não são argumentos que guardem qualquer afinidade com o que ela faz ali no seu dia a dia, perfeito? Meus alunos, por exemplo, às vezes eu percebo que eu vou introduzir um instituto jurídico que é extremamente difícil, extremamente técnico. O que os alunos normalmente pedem? Exemplo. Porque através do exemplo eles conseguem se aproximar daquele termo jurídico. Joia? Então, atenção a isso. Bom, com relação a este binômio conteúdo-forma, nós conversamos também que tão importante quanto o conteúdo é a forma com a qual você o transmite. Então, preste atenção. Eu coloquei até aqui, ó, primeiro as pessoas ouvem como você diz. E dentro dessa perspectiva, as pessoas, então, valoram em 7% as palavras que você utiliza, 55% os aspectos não verbais. Dentro desses aspectos não verbais, expressão facial, né? A gesticulação, o olhar, manter contato visual, nós vamos falar sobre isso hoje, é imprescindível, joia? Tom de voz, nós sabemos que, e aqui não há tempo hábil para que nós venhamos a trabalhar algumas técnicas para desenvolver melhor ali o tom da sua voz, para desembaraçar a língua, para que a sua pronúncia seja uma pronúncia limpa. Mas você pode fazer isso, se você reconhece que tem uma dificuldade extrema, você pode procurar um fono, ou você pode procurar vídeos no YouTube, eu posso até indicar alguns, tá joia? Mas olha como a voz, a entonação, a limpeza da voz é importante, ok? Bom, falamos então para que é necessário que você tenha cuidado, principalmente no tocante aos termos técnicos. Olha aí, vamos então adentrar na temática de hoje. Eu coloco aqui para vocês então, pessoal, neste primeiro momento, ó, preocupe-se em atrair a concentração do seu público. As pessoas, e aqui eu repito o que eu havia dito no nosso primeiro encontro, né? Nós não estamos aqui para romantizar, nós estamos aqui para dizer a verdade. E a verdade do mundo é: as pessoas compram primeiro o apresentador e depois a apresentação. É assim ou não é? É. Eu não estou dizendo que é certo, que é bonito, que é feio. O mérito da discussão não é esse. Eu preciso que você entenda que primeiro as pessoas compram o apresentador. Eu tenho um sobrinho que ele começou a fazer o curso de Direito agora, né? Levei ele para viajar comigo, o pai dele estava quebrando muito a cabeça com ele, falou: Rafael, conversa com ele, dá uns conselhos, levei ele para viajar comigo. E aí, ele está com uma. Eu não vou dizer que é uma dificuldade, mas ele está com um estilo de roupas um pouco peculiar, né? Ele, um jovem de 19 anos, me aparece um belo dia com um calção de um personagem infantil chamado Bob Esponja, né? Eu não tenho nada contra desenho, eu não tenho nada contra o Bob Esponja, né? E aí eu conversei com ele, eu falei: rapaz, que calção diferente, né? É um tanto quanto peculiar. E aí ele falando: você acredita que eu vou para a faculdade com ele? Eu falei: olha, muito cuidado, né? Ali na faculdade, quer queira, quer não queira, mas você já está apresentando o seu cartão de visita. Pode ser que os teus professores de hoje vão te conferir uma oportunidade de estágio, de trabalho amanhã. E quer queira, quer não queira, a indumentária, a forma como você se veste, se você é um aluno pontual, se você é um aluno que faz as atividades, se você é um aluno que sabe se expressar em sala de aula, isso tudo conta, isso tudo chama atenção. E ele disse: não, isso é besteira, o mundo não é assim. Mal sabe ele que o mundo que nós vivemos é assim. O mundo que nós vivemos compra primeiro o apresentador e depois a apresentação. Você quer saber qual é a parte mais importante da sua sustentação oral? A parte mais importante da sua sustentação oral são 5 minutos, eu diria até ali 3, no máximo 5 minutos iniciais. Porque é o período que você tem para chamar a atenção. É o período que você tem para demonstrar para aqueles que te ouvem que você não é só mais um advogado que vai falar, falar, falar.
vai inventar coisas que não estão nos autos, ou vai ler aquilo que já está nos autos. Não. Você precisa ser um profissional do direito que usa a oratória de forma diferenciada. Por que eu estou destacando isso? Você precisa se preocupar, primeiro, com a sua indumentária, a forma como você vai se apresentar, perfeito? E com a introdução da sua fala. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha, as pessoas compram primeiro o apresentador. Depois, elas compram a apresentação. Professor, quando se inicia a minha apresentação? No momento em que o público tem contato visual com você. Como assim? Imagine, agora nós estamos por meio remoto, então quando você vai fazer sustentação oral, em regra, nos tribunais, eles te permitem que você acesse o link apenas no horário em que você vai fazer a sustentação oral. Mas antigamente, quando nós íamos presencialmente aos tribunais, e acredito que esse hábito, essa prática voltará, quando é que eu já estava ali iniciando a minha apresentação? A partir do momento que eu entrava na sessão, a partir do momento que eu entrava na sala de audiência, a partir do momento que eu entrava ali na sala em que a turma, Câmara Criminal, Cível estavam reunidos. Professor, mas ainda não era o meu momento de fala. Mas, senhores, os desembargadores estão prestando atenção em tudo. Da mesma forma que eu estou conversando aqui com você, se passa um gato aqui atrás, vai desviar a sua atenção, não é? Pois bem, os desembargadores, os ministros, eles estão ali naquele ambiente concentrados. Então, eles estão prestando atenção a tudo que está acontecendo ali. Saiba que é necessário que você se porte bem a partir do momento, então, que você entra no tribunal. Perfeito? Bom, a primeira impressão, ela normalmente se constrói aqui nesses 5 minutos iniciais. Quando nós vamos fazer uma sustentação oral, ali a média de tempo que nós temos é de 15 minutos. Então, 5 minutos é muito tempo para chamar a atenção. Para demonstrar, então, que os desembargadores, os ministros, precisam ficar atentos ali a você. Então, planeje-se sempre para que os seus 3 minutos iniciais sejam sensacionais. Perfeito? Bom, pessoal, o público não tem compaixão. Nunca insira na sua fala essas frases. Eu peço desculpas, eu fui chamado em cima da hora, eu não me preparei muito bem, eu estou nervoso, eu não entendi muito bem. Nunca insira essas frases na sua fala. Por quê, professor? Porque isso faz com que a tua credibilidade seja posta em risco, seja posta em xeque. Existem problemas que aqueles que te ouvem não precisam saber. Eu fui aqui, em cima da hora, o cliente me contratou aqui para fazer sustentação oral em uma apelação. Ora, você não precisa chegar para os desembargadores e falar, olha, eu peço desculpas, eu não sei muito, não conheço muito bem o processo, eu fui contratado aqui em cima da hora, mas vamos lá. Nunca faça isso. Perfeito? As pessoas que estão ali lhe assistindo, lhe vendo, lhe ouvindo, elas esperam que a pessoa que esteja ali na frente delas detenha credibilidade. É o que na advocacia hoje nós falamos. O primeiro passo que você precisa dar, se você quer ser um advogado de sucesso, é se preocupar em construir a tua autoridade. Existem advogados que acham que o primeiro passo é sair procurando clientes. Cuidado. Mais importante é que você primeiro construa a tua autoridade, porque a tua autoridade é o que vai te distinguir dos demais colegas do mercado de trabalho. Então, meus amigos, zele pela sua credibilidade, zele pela sua autoridade. Aconteceu algum problema, o carro quebrou, acabou a luz, ninguém precisa saber. Mantenha a compostura, respire fundo, chegue sério e faça uma excelente sustentação oral. Perfeito? Vamos lá. Dentro daquela acepção de que os elementos não verbais são também extremamente importantes, dê valor à conexão visual. Olhe nos olhos, Dentro dessa plataforma do Google Meet, volta e meia eu sou tentado a olhar aqui para o cantinho, que é onde fica a tela, onde eu consigo me ver, onde eu consigo ver vocês. Logo eu me lembro, eu tenho que olhar para a câmera, Às vezes as pessoas vão gravar um vídeo no celular e não olham para a câmera, ficam olhando para o celular.
é importantíssimo que você olhe nos olhos daqueles que estão te ouvindo. E que não seja um olhar fixo, porque o olhar fixo ele pode constranger, mas que seja um olhar que passeia por todos aqueles que estão te ouvindo. Mantenha conexão visual. Perfeito? Está em um auditório? Comece. Olhe na esquerda. Se possível, caminhe para não ficar parado no mesmo lugar, né? Caminhe. Se não for possível caminhar, gesticule ao menos. Então você começa olhando para a esquerda, olha para quem está lá em cima, olha para quem está aqui embaixo, olha para quem está lá no canto à direita, mantenha contato visual. Isso faz com que a plateia fique também entretida, que ela preste atenção naquele que está ali. Perfeito? Volta e meia, quando nós vamos, nós não, porque eu ainda não tenho filhos, né? Mas quando os pais vão corrigir os filhos, eles falam assim: olhe para mim. É assim ou não é? Olhe para mim. Por quê? Porque o pai e a mãe sabem que se a pessoa não está olhando nos olhos, ela não está prestando atenção. Então, quando você mantém conexão visual, aquela pessoa que de repente está com a cabeça baixa, alguma hora ela vai se dar conta de que você está olhando para ela. E ela vai então retribuir aquele olhar. A importância de manter conexão visual, além de prender a atenção, é fazer com que aquelas pessoas que estão ali lhe ouvindo retribuam aquele olhar. Cuidado, não utilize o olhar para constranger, perfeito? Então, olhe só, as pessoas correspondem ao olhar. Evite olhar para apenas uma parte do público. Passeie com o olhar. Percepção. Por que a conexão visual é tão importante, né? E por que eu, quando estou fazendo a sustentação oral, eu gosto de... Quando estou fazendo o júri também, eu gosto de olhar para as pessoas, para saber como é que elas estão reagindo à minha fala. De repente eu estou ali num júri e eu falo algo e eu percebo que mexe com os jurados. Opa, eu vou investir mais tempo nisso aqui. Perceberam? Então é importante porque você então consegue perceber como é que o público está correspondendo à sua fala. De repente você falou algo e percebeu que gerou um marasmo, né? Ou um clima que não foi muito bom. Mude a estratégia, mude a fala. Perfeito? Mais ainda, a conexão visual, ela determina, ela esclarece que a pessoa possui autoconfiança. É o que nós falamos da credibilidade e da autoridade, né? Você vê que normalmente tem um livro muito bom do Carlinger, que fala, o título é assim, O Corpo Fala, né? E ele fala justamente dessas percepções que você pode ter acerca da pessoa que está te ouvindo com as reações corporais dela. Então, normalmente, a pessoa que é tímida, ou a pessoa que está em dúvida acerca do que vai falar, ou a pessoa que está mentindo, ela tem uma dificuldade enorme de manter conexão visual, não é? Então, mantenha a conexão visual. Vamos em frente. Nunca chame a atenção daquele que não está concentrado. É um livro muito bom, Luiz Alberto, muito bom. Pessoal, as pessoas que estão ali sentadas para te assistir, elas não precisam que você chame a atenção. A pessoa não está te olhando, a pessoa está mexendo no celular, o desembargador não está ali lhe ouvindo, jamais chame a atenção. Nós temos outras técnicas e outros métodos capazes de atrair a atenção daquela pessoa. Chamando a atenção, você gera ali, né, uma resistência. Vamos lá. Ainda com relação a essa preocupação da forma, eu não posso deixar de destacar que algumas situações podem fazer com que a tua percepção seja ruim. Pode ser que você tenha um conteúdo sensacional, mas a percepção daqueles que te ouvem pode ficar um pouco atrapalhada, distorcida. Então tenha atenção, eu vou falar rapidamente sobre isso. Tenha atenção com essa pergunta: o que você quer comunicar? Com a sua roupa, você fala. É assim ou não é? Eu dei o exemplo do médico no nosso primeiro encontro. Ora, o médico ele vai todo de branco. É assim ou não é? Ele quer transmitir por meio da sua indumentária que ele é um médico. Ora, imagine então se eu, como meu sobrinho, chego para dar aula com um calção do Bob Esponja, né? Meu Deus, qual é a linguagem que eu vou transmitir através da minha roupa? De que eu não sou, de repente, um profissional sério, de que eu não sei separar o pessoal do profissional,
de que eu não sei separar os meus momentos de intimidade, de lazer, com os meus momentos em que eu preciso ser profissional. Então, saiba separar, né? Ah, professor, mas é porque o fulano de tal já entrou até de bermuda em determinado tribunal. Ora, no dia que você for o fulano de tal, você entra de regata, de bermuda. Mas enquanto nós estamos ali galgando o nosso espaço, não vamos fugir, pessoal, do que o senso comum estabelece como adequado, perfeito? Ah, porque eu quero lançar moda. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o exercício da profissão do direito, perfeito? Se você quiser lançar moda na sua intimidade, na sua vida pessoal, tudo bem. Aqui, porte-se bem. Então, atenção às suas roupas, cuidado com gravatas chamativas, né? Gravata com desenho animado, cuidado com isso. Cuidado com as cores fortes. Cuidado com os sapatos sujos. Cuidado com o cinto torto. São detalhes que fazem atenção. Eu tenho certeza que falando, citando essas situações, você é apta a se lembrar de uma situação em que você estava ouvindo uma pessoa e de repente a gravata dela estava torta. E aquilo foi te dando um nervoso, como dizem, né? Uma angústia. Não tem problema não, Pitágoras. Seja muito bem-vindo. Então, pessoal, às vezes o cinto está torto, né? O zíper está meio aberto. São situações que te desconcentram. O sapato está sujo demais. Então, tenha atenção. Lembre-se, você está ali para dar o seu melhor. A primeira imagem, para que ela seja desconstruída posteriormente, olha, vai dar muito trabalho. Então, dedique-se da melhor forma possível. Acessórios, cuidado com brincos enormes, com colares chamativos, com relógios gigantescos também. Professor, o senhor está dizendo para eu sair por aí estourando meu cartão de crédito? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que, se possível, tenha um terno, uma roupa, para aqueles dias em que você for fazer sustentação oral, né? Tem aquela roupa ali específica, né? Chegando lá, você vai colocar a sua indumentária, né? Não sei se você vai levar a sua própria, senão, normalmente nos tribunais eles disponibilizam. Você vai vestir ali a sua beca, perfeito? Mas olha, separe uma roupa específica sempre para essas ocasiões que são mais importantes, perfeito? Uma roupa que você vai utilizar ali para despachar com o desembargador, para despachar com o ministro, perfeito? Bom, cuidado com o seu tom de voz, não esqueça de modular, não esqueça de fazer pausas, ok? Às vezes, quando nós estamos um pouco nervosos com o que estamos vivenciando ali, a tendência é que a gente fale muito rápido ou que a gente dê um engasgue assim de repente, né? A boca seca e nós nos engasgamos abruptamente. Atenção, tenha tranquilidade, respire fundo. Se você se preparou, você vai lá fazer o seu melhor. Professor, mas olha, foi indeferido, né? Não foi dado provimento. Não importa. Às vezes nós vamos fazer o nosso melhor, mas nós não vamos alcançar o êxito que gostaríamos. Isso é natural do direito, meus amigos. Perfeito? É claro que desenvolvendo as técnicas que eu vou lhe ensinar aqui, que eu já tenho trabalhado com vocês, a probabilidade de êxito aumenta. Mas preocupe-se em fazer o seu melhor, sempre. Cuidado com a gesticulação excessiva. Tem gente que adora falar apontando o dedo, né? Cuidado com essa ideia de apontar o dedo. Tem gente que adora arrumar o relógio assim, com o dedo da frente, né? Cuidado, o relógio não, o óculos, né? Forma correta ó, de arrumar o óculos, aqui pelo cantinho, não é nem empurrando o dedo aqui, tá joia? Então, ó, arruma o óculos aqui direitinho, ok? Cuidado com os vícios de linguagem. Uma vez eu participei de um evento magnânimo com pessoas extremamente importantes da área do direito e um dos palestrantes falou em torno de uns 150 a 190 S. Ele falava assim, boa noite, um prazer enorme estar aqui, meu nome é fulano de tal, e vamos então conversar sobre, então, cuidado com seus vícios de linguagem, perfeito? Às vezes é aquela palavra que você utiliza de forma excessiva. Não quer dizer que você não possa ter um bordão, que você não possa ter um jargão, né? Mas atenção, cuidado para não ficar repetindo. Às vezes, quando o nervosismo bate, nós nos inclinamos a repetir determinada palavra várias vezes. Então, preste atenção,
Por isso o exercício que eu passei para vocês. Escolha um tema do direito, tente preparar um discurso com base no que nós conversamos, né? Ou uma sustentação oral. Pegue seu celular e faça a sua primeira gravação, para que você depois olhe e veja, ó, isso aqui o professor falou, ó, eu não olhei para a câmera, eu não gesticulei, eu não mantive conexão visual. Então faça isso. Comece. O difícil é começar. Vamos lá, pessoal. Atenção aos fatores externos. Às vezes nós não conseguimos, né, driblar situações que independem de nós. Por exemplo, pode ser que você vá para um auditório e aí, ao palestrar, o ar-condicionado esteja quebrado. E aí vai estar um calor de 50 graus, né? Isso invariavelmente vai afetar a atenção daquelas pessoas. Então, às vezes, você preparou a fala de 1 hora e você precisa ser dinâmico a ponto de perceber quando é que você já está fadigando ali os seus ouvintes, porque eles estão com calor, ou porque eles estão extremamente cansados, ou porque tem um barulho do lado de fora, está tendo uma festa, ou tem um bar perto. Então, por mais que nós não consigamos prever todos esses fatores externos, você precisa estar atento para adequar o teu discurso ali na hora. Perfeito? Bom, vamos lá. Olha esse exercício aqui, ó. Imagine, então, que nós vamos escolher um cliente, perfeito? Imagine que cheguem lá no seu escritório representantes do 99 táxi, ok? Bom, ou então que você vá até a sede da 99 táxi, você quer que eles se tornem os seus clientes, perfeito? Você vai elaborar, então, uma fala. Você não vai chegar lá e vai falar o que der na sua cabeça. Você vai preparar uma fala antes, alguma coisa que vá persuadi-los, porque você quer que eles se tornem os seus clientes, mas você já aprendeu aqui que primeiro você precisa pensar o que a empresa ganha, né? Primeiro, o objetivo de quem te ouve. Coloque sempre em primeiro lugar o objetivo dos outros, perfeito? E em seguida, aí sim, vem o que você ganha. Joia? Bom, para que você estabeleça, então, o que aquela empresa vai ganhar se ela vier a ser a tua cliente, você precisa conhecer a empresa. Quem é a empresa? O que ela faz? O que ela vende? Como ela faz? O que a 99 faz? O que a 99 faz? Hã? Qual é ali se você fosse definir a empresa 99 por meio do que ela faz, você definiria de que forma? De que forma você definiria? A empresa 99 é uma empresa que faz o quê? O que a 99 faz? Olha só como isso é importante. Alguns colegas já colocaram aqui no chat. Muito bem, adoro ver a participação de vocês. Ó, a 99 trabalha com mobilidade urbana, será? Bom, vamos pensar o seguinte. Alguém pode ter pensado que a 99 trabalha com transporte. A 99 trabalha com transporte. Meus amigos, a 99 não tem um carro. A 99 não tem um carro sequer. O que a 99 faz é o seguinte, perceba, 99, Uber, o que eles fazem? Eles pegam motoristas e pegam pessoas que precisam se deslocar. E o que ela faz, então? Onde é que a 99 entra? Aqui nesse meio de campo. O que a 99 faz, perceba, ela não tem um carro. O que a 99 faz é o seguinte, comunicação. Ela comunica motoristas com passageiros. É o que ela faz. Ela descobre, então, que eu quero ir para o Parque Shopping e ela verifica, então, motoristas que estão ali que queiram aceitar aquela corrida. Ponto. Olha como é simples, perfeito? Então, olha a importância de nós conhecermos o nosso cliente. De repente, você vai chegar lá com um discurso falando, olha, eu descobri uma tese tributária em que vocês vão poder comprar carro bem mais barato. Aí as pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, mas a gente não tem nenhum interesse em adquirir carro. Nós não temos um carro na empresa, por que queríamos ter agora? Perceberam? Então, olha só.
Qual será o diferencial da sua apresentação? Pense na sua forma, na sua roupa, no seu sorriso, nas suas expressões, na conexão visual. Joia? Olha um outro exemplo aqui, ó. Chegou o dia, então, da sua primeira sustentação oral, ok? Dia da sua primeira sustentação oral, maravilha. Estão aqui, né, os desembargadores, ministros que vão lhe ouvir. Perfeito? Qual é o teu objetivo? Dentro dessa pergunta, primeiro responda: o que o magistrado quer? O que o desembargador, o que o ministro que vai te ouvir quer? Ele quer fazer justiça. Ele quer que aquela pessoa, ele quer, naquele caso concreto, seguir os ditames legais e constitucionais fazendo justiça. O receio dele é provocar uma injustiça por meio da sua decisão. Bom, depois responda: o que você ganha? Com a sua sustentação oral, o que os magistrados vão ganhar e, em seguida, o que você vai ganhar. Ah, eu vou ganhar o êxito, que era o que eu prometi, que eu prometi não, quem não pode prometer êxito, né? Mas é o que eu disse que tentaria para o meu cliente. Eu consegui ali o sucesso seguindo a estratégia que eu tracei, ok? Bom, quem é o magistrado? Você conhece o seu público? Você sabe de onde são aqueles desembargadores? Ah, aquele desembargador. Eu tenho o hábito de sempre pesquisar, né? Ah, está naquela Câmara Criminal de Minas Gerais. Então vou pesquisar quem são os desembargadores ali. Aonde já deram aula? Aonde deram aula? Se formaram? Aonde se formaram? São de Minas? São de outro estado? Eu vou me informar. Eu vou saber quem são aquelas pessoas. Ah, de repente eu consigo descobrir o que ele gosta. Por exemplo, já teve sustentação oral que eu descobri que o relator adorava literatura e a literatura de determinado estado. Então eu comecei a minha fala com um poema de determinada pessoa daquela região que o relator admirava. Ora, eu consegui chamar a atenção dele? Com certeza. Ele falou: esse advogado tem um diferencial. Tá certo que o objetivo ali não é recitar poema, não é recitar poesia. Mas eu peguei ali dois fragmentos, duas estrofes, recitei e consegui prender a atenção. É algo diferente. Ora, quem é o magistrado? Pesquise quem são os jurados. Ah, vou fazer meu primeiro júri, professor. Aí você chega lá sem nem saber quem são os jurados, sem nem saber quem são aqueles candidatos ao conselho de sentença. Você precisa saber. Dentro do júri, por exemplo, você pode fazer recusas imotivadas, são três, né? Tanto para a defesa quanto para o MP. Ora, como é que você vai fazer essa recusa imotivada? É do nada? Procure saber quem são aqueles que vão compor o conselho de sentença. Procure saber como é que eles decidem, como é que eles pensam. Há um livro sensacional, eu acredito que ele ainda não foi traduzido para o português, vou até me informar, mas o título é assim: Como os juízes julgam, How the Judges Judge. É uma pesquisa científica feita nos Estados Unidos, em que o autor se preocupa em verificar o seguinte: como é que os juízes decidem? Quando estão com fome? Quando brigam com a esposa ou com o marido? Quando estão em um dia em que não dormiram bem? E ele consegue ali quantificar e verificar que os juízes são seres humanos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aqueles que te ouvem são seres humanos. Então você precisa se colocar no lugar deles também. E aí então você vai verificar qual vai ser o diferencial da sua sustentação oral. Nunca entre para fazer a mesma sustentação oral. Perfeito? Bom, vamos avançar então. Agora sim, nós vamos começar a elaborar o nosso roteiro. Como elaborar uma boa apresentação, uma boa sustentação oral? Cuidado, o charlatão tem uma boa fala, mas um péssimo conteúdo. A nossa preocupação vai ser com a forma, sim, mas também com o conteúdo, ok? Primeiro passo: escolher o tema. Você vai fazer esse roteiro junto comigo, combinado? Você vai escolher um tema para fazer a sustentação oral. Não sei. Imagine que vai ser uma sustentação oral em um habeas corpus, porque o seu cliente está preso preventivamente há 400 dias. Perfeito? Imaginou? Pois bem, então vamos lá. Agora você vai começar a preparar a sua abertura. Primeiro passo, então, é a abertura.
Demonstre a sua credibilidade. Como é que você vai demonstrar a sua credibilidade? Quem é você no direito? Quem é você? Eu sou advogado fulano de tal, né? Eu sou advogado fulano de tal, advogado sócio majoritário do escritório tal, venho à presença diante de vossas excelências apresentar então ou exercer o munus público da advocacia, fazendo então sustentação oral no tempo que me for concedido. Demonstre a sua credibilidade. Vai fazer uma apresentação em um auditório. Quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, mestre, doutor, perceberam? Já escrevi alguns artigos científicos sobre o tema em destaque. Joia? Pense. Professor, mas eu sou um bacharel em direito. Pense. Cá para nós precisamos saber nos vender. Eu não estou falando de mentir, mas eu estou falando de descobrir o que pode enriquecer o teu currículo, principalmente para aquele que te ouve. Joia? E você precisa se preocupar com isso também. Quando você for ali advogar e for fazer a tua sustentação oral, quais serão as tuas credenciais? Por isso é muito importante que durante o curso você já se preocupe, por exemplo, em escrever artigos científicos sobre, em estar engajado ali no meio do direito, perfeito? Gere interesse. Por que aquele caso não vai ser só mais um caso? Por que este caso merece a atenção específica daqueles que vão julgar? Gere interesse. Terceiro, passe a melhor impressão. Seja respeitoso. Seja respeitoso. Eu nunca me esqueço, em uma certa feita, eu entrei ali para fazer sustentação oral, só que não fui o primeiro. O primeiro colega que me antecedeu, né, ele começou a sua fala reclamando da seguinte situação: estou desde 1 hora aqui no tribunal, nem uma cadeira me ofereceram, nem um copo d'água me ofereceram. Isso é um desrespeito para com a advocacia. Ademais, o desembargador fulano de tal faltou na última sessão que era para ter apreciado o recurso do meu cliente. E agora nós estamos apenas um mês depois. Pessoal, nós nunca podemos começar a nossa fala assim, né? Nessa situação específica, olha que curioso, ele criticou porque um dos desembargadores que iria participar da votação do recurso dele faltou, e aí o desembargador pediu licença para falar: não, você me desculpa, de fato eu estive ausente, mas é porque eu tive um problema cardíaco e fiquei inclusive internado 15 dias na UTI. Você imagina, né? O clima que gerou, o ambiente que gerou. Então, atenção, né? Seja respeitoso, seja cordial, sorria. Lembre-se que você está em um ambiente formal, então não é você, não é pessoal. Atenção. Atenção com as palavras que você vai utilizar. Evite, por exemplo, diminutivos. Desconto. Ao invés de falar desconto, a pessoa fala descontinho. Não. Evite um linguajar que não seja o formal. Perfeito? Pensou então? Escolheu o tema. Onde é que você vai estar fazendo essa sustentação oral? STJ, STF, TJ? Escolheu? Maravilha. O que vai ser? Vai ser sustentação oral em quê? Em recurso? Em habeas corpus? Em que momento? Maravilha. Pensou? Pois bem, vamos preparar a nossa abertura. Qual vai ser a tua credibilidade? Como é que você vai se apresentar? Perfeito? Joia? Bom, vamos lá. Eu gosto de utilizar essa palavra porque parece clichê, mas não é. Tão importante, pessoal, quanto o objetivo final, tão importante quanto o sucesso que nós queremos alcançar, é viver o momento. Fazer uma sustentação oral não pode te matar. Fazer uma sustentação oral, dar uma palestra, não pode ser algo que vai te causar um estresse e que você vai ficar à beira da morte, vai ter que ir para o hospital. Eu já tive colegas que depois do júri foram para o hospital, porque eles personificaram tanto aquele papel que eles estavam desempenhando, e a gente sabe que no júri é uma das coisas que às vezes acontece, o ataque pessoal, né? Então nós precisamos estar preparados para isso. Eu antecipo para vocês que às vezes o ambiente não vai ser o mais agradável. Às vezes o ambiente vai ser hostil, né?
Então, você precisa ter tranquilidade. Teve um desentendimento, professor, naquela vara ali eu já tive um desentendimento com o juiz, né? Desentendimento, assim, professor, foi tudo muito cordial, respeitoso, mas eu senti que o juiz ficou meio pé atrás ali comigo. Não tem problema. Na hora que você for apresentar as suas credenciais, reconstrua a sua imagem. Perfeito? Reconstrua a sua imagem. Pessoal, não se trata aqui de ter razão. Se trata aqui de se preocupar com o nosso cliente. Joia? Então lembre-se, você não está se defendendo. Você está defendendo o seu cliente. Joia? Vamos lá. Viva! Viva o processo. A sustentação oral, preparar-se para uma apresentação, para uma sustentação oral, precisa ser prazeroso. E dentro dessa palavra viva, eu vou explorar cada letra com vocês. Primeiro, este V diz respeito ao vocativo. Como assim? Na sua abertura, você precisa cumprimentar as pessoas. Bom, vai fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. Perfeito. Você vai cumprimentar então ali o presidente, vai cumprimentar o relator, vai cumprimentar os desembargadores, vai cumprimentar o procurador, vai cumprimentar os serventuários da justiça que estão trabalhando horrores para que tudo funcione nesse meio virtual. Então, cumprimente as pessoas. Seja uma pessoa conhecida pelo respeito, pela cordialidade. Os grandes advogados que eu conheço, eles são conhecidos nos tribunais, já aconteceu comigo. Eu estar com o filho de um deles e o sobrenome, né? O filho de um deles falar o sobrenome e falar: nossa, você é filho do doutor fulano de tal? Sim, nossa, mas seu pai era um advogado extremamente educado. Seu pai era um advogado extremamente respeitoso. Vocês pensam que isso não abre portas? Abre. Abre muitas portas. Pessoal, ainda mais, olha, nós estamos falando de Distrito Federal. Distrito Federal é desse tamanho. Todo mundo conhece todo mundo, é assim ou não é? Então, tenha muita atenção com a imagem que você vai transmitir. Se for para transmitir uma imagem, transmite a imagem de uma pessoa respeitosa e que cumprimenta as pessoas. Perfeito? Não esqueça de destacar as pessoas mais importantes. E dentro desta necessidade de cumprimentar as pessoas e destacar as mais importantes, cuidado, siga a hierarquia. Então, primeiro a pessoa mais importante, o presidente daquele órgão colegiado, depois o relator, depois os demais julgadores, depois procurador, depois serventuários da justiça. Ok? Joia? Aí então você vai se apresentar. Cumprimentou? Perfeito? Aí você vai se apresentar. Venho diante de vossas excelências, então, com tamanho esmero e respeito, na condição de advogado constituído e defensor da dignidade da pessoa humana, afirmar que me manterei fiel aos autos e nesse mesmo ímpeto de fidelidade, neste mesmo ímpeto de lealdade para com vossas excelências, garanto que o objetivo aqui será o de promover justiça, será o de contribuir para que vossas excelências, ao decidirem, tenham a certeza de que estão fazendo justiça. Apresente as suas credenciais. Quais são as suas qualificações? Você vai fazer uma apresentação. Pense nas suas qualificações. Ok? Não precisa, pessoal, eu coloquei aqui um link, né? Não precisa ser como a pessoa desse link. A pessoa desse link aqui, ela gasta uns 5 minutos só apresentando as suas credenciais. Não precisa fazer isso também. Você pode ter um currículo maravilhoso e não precisa gastar 5 minutos falando dele. Escolha 4 credenciais ali que podem ser interessantes para aquelas pessoas que te ouvem. Ninguém ali quer saber, por exemplo, se você é uma pessoa que costura muito bem. O que isso tem a ver, né? Mas que você é um estudioso daquela área, perfeito? Então, concentre-se nisso. Bom, ainda com relação a esse vocativo ao viva, né? Atenção a esta palavra, interesse. As pessoas só vão te ouvir se elas estiverem interessadas. E todos nós fazemos essa pergunta. E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Joia? Então,
apresente de início qual vai ser o benefício, qual vai ser a importância da tua fala. Joia? Inicie a sua apresentação, então, despertando o interesse do seu público. Se você estiver numa palestra, você pode utilizar essas perguntas, por exemplo. Quais serão as tuas manchetes? Você não precisa chegar numa palestra e ser extremamente técnico. Você pode chegar numa palestra e introduzir aquele assunto com uma manchete. Nós sabemos, e eu vou falar sobre isso ainda hoje, que o ser humano ele é emocional e racional. Você pode jogar com os dois e deve utilizar os dois. Pense, então, em uma apresentação, em um início de apresentação, que vai ser emocional, que vai ser racional. Estamos aí em uma situação, por exemplo, de Covid, né? O Covid tem alarmado muito as pessoas. E aí, outro dia, eu fui fazer uma sustentação oral, que o rapaz respondeu em liberdade todo o processo por conta do Covid. Mas que agora o juiz tinha mudado de ideia, porque sentenciou e falou, olha, você não vai apelar em liberdade, você vai ser preso. E eu falei, olha, excelência, eu comecei a minha fala dizendo a eles o seguinte, olha, o mesmo fato que justificou a liberdade do paciente durante o processo é tão presente ou mais presente agora. Vejam que a manchete da Folha de São Paulo hoje é Brasil bate recorde de mortes por Covid. Chegamos a mais de 3 mil mortos. Então você pode utilizar essas manchetes. Vejam, excelências, estamos a discutir prisão preventiva. Dados do CNJ apontam que em 2019, 70% da população carcerária era composta de presos cautelares. Eu destaco, então, será que há essa real necessidade? Será que nós não desvirtuamos este instituto? Pois bem, a fala deste advogado é no sentido de verificar os requisitos que autorizam a segregação cautelar no caso concreto e, ao final, demonstrarei que não deve prevalecer tal prisão. Perceberam? Utilize, então, essas manchetes. Destaque quais vão ser os benefícios. As pessoas estão te ouvindo ali por quê? Você está me ouvindo por quê? Porque você espera que isso tudo vai te trazer um benefício. Perfeito? O que o seu cliente quer? Você vai atender um cliente. Pois bem, qual é o benefício? Você precisa estar preparado. A pessoa chegou no teu escritório a primeira vez. Vai ser o teu primeiro atendimento. Joia? Pois bem, você já imaginou isso? Já está se preparando para o que você vai falar? Pessoal, o teu cliente não vai pagar 50 mil reais se ele não sentir segurança. O teu cliente não vai te pagar 50 mil reais se ele não perceber a credibilidade, se ele não sentir a credibilidade. O teu cliente não vai te pagar uma quantia elevada se você não atrair a atenção dele, se você não conseguir fazer com que ele responda essa pergunta, e eu com isso. Eu vou te pagar essa quantia por quê? Resultado você não pode prometer, mas e aí? Você pode prometer dedicação, você pode prometer que você vai lutar até o final, você pode prometer que o teu WhatsApp vai estar sempre disponível, você pode prometer que o teu telefone profissional nunca dorme e que você está disposto a atender a qualquer momento. O que você vai prometer? Quais são os benefícios? Qual é o teu diferencial? Então hoje, essa é a segunda pergunta que eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com advogados novos, né, eles me perguntam, professor, o que eu faço? Doutor, o que eu faço? Estou começando na advocacia. Então eu sempre digo, ó, autoridade. Como é que você vai se tornar uma autoridade nessa área? Ah, vai demorar 10 anos. Não demora tanto tempo assim. Daqui a 10 anos você já vai ter uma autoridade extremamente consolidada. Mas como você vai começar? Segundo, qual vai ser o teu diferencial? Qual vai ser o teu diferencial? Perfeito? Você precisa falar o que ninguém fala. Vamos lá. Ó, aproximação. Lembra do nosso Viva? Aproximação. Aquelas pessoas que estão ali, elas são seres humanos, como eu acabei de mencionar. Então você precisa entender que a aproximação é extremamente necessária. Eu não estou falando de chegar lá e na sua sustentação oral fazer drama. Eu não estou falando isso.
Eu estou falando que aquelas pessoas que te ouvem, elas também são emocionais. E você pode se aproximar das pessoas, tanto pela razão quanto pela emoção. Tanto com argumentos racionais para convencer o seu cérebro, quanto com argumentos emocionais para convencer o seu coração. Nossa, professor, que bonito. É verdade, pessoal. Empatia. No júri, por exemplo, é fundamental que você sensibilize em determinadas situações os jurados. Né? Diante, por exemplo, a tese da absolvição ali pelo clamor, na verdade, pela clemência. Você vai ali, às vezes você não tem uma tese sólida, mas você pode pedir absolvição por clemência. Você pode sensibilizar os jurados. Perfeito? Então, olhe, se identifique com aquelas pessoas. Imagina, é o que eu digo para os meus alunos de estágio. Professor, como é que eu faço o exame de ordem? Primeiro, não basta saber o conteúdo. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa que vai corrigir a tua prova. Então, imagina que você vai ser o examinador. Você vai estar corrigindo ali, já corrigiu mais de 200 provas no seu domingo. Você já não vai estar muito feliz da vida. Aí você já está ali corrigindo mais de 200 provas. Né? Alguns absurdos que você fica, meu Deus, eu não acredito nisso. Examinador. Aí você vai e apresenta a sua prova, ele vai corrigir a tua prova. Pessoal, por que é importante ter uma peça limpa? Por que é importante saltar as linhas ali, dar uma estética à tua peça? Para que não seja visualmente cansativo, por exemplo, para quem vai ler. Porque aquela pessoa já corrigiu ali 300 peças, o juiz já leu 200 recursos naquele dia, o desembargador, o ministro já analisou 300 habeas corpus. Então, tenha essa sabedoria e saiba também que você pode se aproximar pela empatia. Como eu falei no caso do desembargador que gostava ali de determinado poeta, de determinada região, isso traz empatia. Perfeito? Cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba. Nós não estamos ali, né? Às vezes eu vejo o advogado entra na delegacia e assim, é um tom de soberba que aí você não sabe quem é que quer mandar em quem, né? Se a autoridade policial quer mandar no advogado, se o advogado quer mandar na autoridade policial, e aí vira uma bagunça, uma luta de egos. O objetivo da nossa apresentação não é esse. Então, busque empatia. Verifique, por exemplo, algumas informações referentes à localidade. Você pode ver, quando um artista desse, um músico desse famoso, lá dos Estados Unidos, vem fazer show aqui, ele tenta falar algumas palavras em português, sim ou não? Quem já foi em um show que o artista tentou aí falar algumas palavras em português? Isso aproxima o público ou não? Faz o público delirar ou não? Faz. Os governantes, né, de outros países que vêm aqui e tentam falar obrigado, o público vai ao delírio, não é verdade? Então, olha, busque algumas informações. Às vezes você vai fazer uma palestra numa escola. Professor, eu vou começar aqui, eu tenho um projeto de dar palestra nas escolas, vou falar sobre lei de drogas, falar sobre Maria da Penha, violência doméstica, tudo bem. Busque algumas informações acerca daquela localidade. De repente ali tem um alto índice de violência doméstica. De repente, naquela escola, há um alto índice de tráfico de ilícito de entorpecentes. Então, busque informações acerca daquela localidade. É Minas. De repente, o aniversário de Minas foi semana passada. Você pode começar o seu discurso, então, cumprimentando ali todos os presentes, aquela parte da apresentação, e saudar todos os mineiros, uma vez que semana passada, no dia tal, foi aniversário de Minas. Isso mexe com o ser humano. Não é o que vai convencê-los, mas mexe com o ser humano. Então, conheça as circunstâncias. De repente, tem uma data comemorativa, de repente, é o aniversário de alguém que está ali participando do julgamento. Isso tudo pela internet você consegue descobrir, não é verdade? Tem aí o currículo vitae de praticamente todo mundo, né? Então, conheça determinada pessoa que de repente vai participar da tua banca, que de repente, quais são os professores que vão participar da minha banca de TC? O fulano, fulano, fulano. Muito bem. O que o fulano, enquanto pessoa, gosta na apresentação? Ele gosta que tem slide, então vou fazer um slide. Procure conhecer isso.
para que a pessoa que vai te ouvir, ela se sinta importante, ela se sinta valorizada, para que a pessoa que vai te ouvir não olhe e fale assim, ih, esse aí preparou de última hora. Esse aí veio falar qualquer coisa aqui. Esse aí, ó, sei não, hein? Sei não. Me sinto totalmente desprestigiado porque o senhor não preparou nada para falar aqui. O senhor chegou no improviso. Então vamos evitar esse tipo de coisa. Para nós terminarmos então o nosso encontro, nosso segundo encontro, o nosso último V, nossa última letra, o V, é de viva. Como eu havia antecipado, aproveite essa oportunidade. Talvez falar em público até aqui para você tenha sido um enorme sacrifício. Talvez por razões de trauma, razões de dificuldades, enfim. O que te impede de falar em público tem origens variadas, não é verdade? E cada um tem a sua justificativa. Mas olha, todas as vezes que você tem a oportunidade de falar, que você tem a oportunidade de fazer uma apresentação ou de fazer uma sustentação oral e não faz, você está perdendo a oportunidade de viver. Você está perdendo a oportunidade de mostrar para o mundo, de mostrar para as pessoas que poderiam te ouvir o quão brilhante você é. Acredite em você. Aqueles exercícios do nosso primeiro encontro são fundamentais para que você desenvolva sua autoestima, para que você saiba o quão bom você é e como você ainda pode melhorar. Entenda isso. Todas as vezes que alguém chegar e perguntar para você assim, você quer falar alguma coisa? Fale. Fale. Seja aquela pessoa que sempre tem alguma coisa a falar. Seja aquela pessoa que vai aproveitar a oportunidade. Entenda, é o seu momento de brilhar. Você é capaz. Aproveite o momento. Viva. Viva. Henrique, a aula 1 está gravada sim. Eu não sei se está disponível. Vou verificar com o pessoal da coordenação, tá joia? Meus queridos, eu queria então encerrar o nosso segundo encontro aqui. Na semana que vem nós teremos o nosso terceiro encontro, joia? Terceiro e último encontro. E o que eu gostaria então de vocês? Comecem a praticar. Façam aquilo, tá? Escolham um tema, escolham uma situação, escolham um tribunal. Comece a preparar o seu roteiro de sustentação oral. Programe-se para 15 minutos. 15 minutos. Joia? 15 minutos. Pegue seu celular, grave. Grave uma, grave duas, grave três. Vocês não fazem ideia do trabalho que é você gravar um vídeo de 5 minutos. Olha, às vezes a pessoa pede, Rafael, grava um vídeo aqui, grava uma palavra de incentivo para os colegas ali e tal, grava alguma coisa. Ó, se não me pedir com antecedência, eu falo assim, você me desculpa, mas não vai dar, porque dá um trabalho. Às vezes eu gravo 15 vezes para fazer uma coisa bacana. Então, pessoal, comece. Eu quero, então, na semana que vem, começar a ouvir os relatórios de vocês, os relatos de vocês, perfeito? Nós vamos dar continuidade a essas técnicas, mas eu gostaria muito que vocês já começassem a utilizar estas. Escolha um tema, escolha uma situação e comece a preparar o seu roteiro. Perfeito? Na semana que vem, então, eu encerro as técnicas e gostaria de tirar todas as dúvidas que vocês tivessem. Tá bom? Ó, vou deixar um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tudo aqui é feito com muito carinho, com muito esmero, e eu espero contribuir para o crescimento pessoal e profissional de todos vocês. Sabe por que eu sou tão empolgado aqui com vocês? Porque eu sei que vocês nasceram para brilhar. Eu sei que vocês nasceram para brilhar, eu sei que vocês nasceram para não ser só mais um. Vocês vão fazer a diferença. Vocês não vão ser mais um. Vocês vão ser um que vai se destacar no meio de uma multidão. Tá joia? Beijo enorme. Vocês têm meu WhatsApp, têm meu Instagram. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Até semana que vem, pessoal. Beijo. Boa aula para quem for ter aula agora, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.